Pessoal, bom dia, boa tarde. Hoje a nossa entrevista vai ser com o professor Carlos Guerra Schrago, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O Carlos é biólogo, formado lá no Rio, ele fez doutorado também no programa lá de genética, onde ele agora é professor. E o Carlos é especializado nos temas de evolução, genética de populações, evolução molecular e filogenia. E eu tenho um grande prazer de receber ele hoje aqui para essa conversa. Carlos, obrigado por aceitar o convite para conversar com a gente. Eu é que agradeço, é um prazer poder conversar de ciência, é sempre muito prazeroso. Legal, Carlos. O tema que eu escolhi para a gente conversar aqui hoje é o tema de teoria neutra, que é um tema que está presente na maior parte dos cursos de graduação, quando as pessoas tratam de evolução. E eu dou bastante importância para ele, e eu queria muito que os alunos tivessem a chance de ouvir uma outra voz, uma outra opinião, e também alguém que, a gente pode conversar sobre isso no final, tem a teoria neutra como uma parte do seu trabalho também, não é só de interesse pedagógico, você também põe a mão na massa com temas de teoria neutra. Então, para a gente começar essa conversa, eu pensei se você podia nos ajudar revisitando a definição básica da teoria neutra, o que a gente chama hoje de teoria neutra e o que o Kimura chamava, e também um comentáriozinho histórico. Quando o Kimura veio com essa história de teoria neutra, isso daí foi uma reviravolta muito grande? Então, eu acho que um dos grandes problemas de trabalhar com teoria neutra é que a definição, conforme estabelecida pelo Kimura no final dos anos 60, ela é muito fechada e, na prática, é muito complicado trabalhar com essa definição muito fechada do Kimura, que é o módulo lá do coeficiente de seleção. Se por acaso for menor que a probabilidade de fixação randômica por deriva, né, 1 sobre 2n, se isso acontecer, você vai ter evolução neutra, e a maioria das mutações elas são ou fortemente deletérias ou então neutras. Mutações positivas, que vão trazer algum tipo de novidade evolutiva, adaptativa, ou então selecionadas positivamente, são raríssimas. É muito difícil trabalhar com essa definição formal do Kimura, porque duas coisas. Experimentalmente é muito complicado você saber, de fato, o efeito de uma mutação. Então, a medida do coeficiente de seleção ela não é trivial medir o tamanho efetivo de uma população. Então, é uma definição muito abstrata, muito fechada, que para o biólogo experimental complica muito a vida dele. Aí, nesse sentido, a gente tem N outras definições um pouco mais flexíveis, um pouco mais experimentais mesmo. Talvez a do próprio do King e Jukes, do trabalho um pouco posterior ao do Kimura, sejam mais palatáveis para o biólogo experimental, porque ela é moldada em cima de preceitos que são facilmente trabalhados no laboratório, como, por exemplo, como ele é comparativa, então a gente espera que genes que têm uma importância fisiológica muito grande têm uma taxa de evolução menor do que genes que não têm tanta... A função deles não é tão relevante assim. Então, assim, como ela mede, ela trabalha com coisas comparativas dentro dessas funções do genoma, é mais fácil para o biólogo experimental trabalhar com essa definição mais aberta da teoria neutra. O fato é que, embora... E uma coisa que eu acho que para o estudante que está iniciando o estudo de biologia evolutiva teórica e genética de populações, isso é uma coisa que por incrível que pareça, há pouco tempo é que isso ficou bem claro na minha cabeça. E talvez isso seja um exemplo claro de por que é tão importante estudar a história da ciência, contextualizar um problema historicamente. Quando você fala para o estudante hoje, um gene que é muito importante, que tem uma relevância muito grande no desenvolvimento, por exemplo, uma estona, a gente não espera ter muita mudança entre as espécies nesses genes. O estudante fala assim, mas isso é óbvio. O que tem de novidade aí? É claro que uma estona, quando comparada ao fibrinopeptídeo, a gente vai ter uma diversidade menor na estona. Então, acontece que o estudante está tendo esse pensamento porque a teoria neutra ela já se instaurou de maneira tão forte no pensamento da biologia evolutiva que o estudante nem percebe
como que essa observação ela é não esperada se a gente voltar ao tempo, voltar aos anos 50, voltar lá ao início dos anos 60, onde você tinha, por exemplo, assim, é muito didático para o estudante pegar esses trabalhos tanto do Mayr quanto do Simpson, figuras emblemáticas da síntese evolutiva. A visão que eles tinham quando a questão da evolução molecular começou a aparecer, tornar-se um problema claro no início dos anos 60, a visão desses pesquisadores, naquele momento, pesquisadores sêniores que participaram da síntese, era que, olha, genes que têm uma importância fisiológica muito grande, a gente esperaria encontrar mais variação ali. A taxa de evolução molecular deveria ser maior em genes que têm uma importância funcional grande, porque para eles, boa parte das mudanças evolutivas eram mudanças adaptativas, então, portanto, um gene que tem uma função que está sob seleção muito forte, ali a gente esperaria encontrar muita mudança entre as espécies. Então, é o inverso do que a gente encontra experimentalmente. E outra coisa também, além disso, o Mayr ele chega ao ponto de achar que as vias de desenvolvimento seriam completamente distintas entre os animais. Quer dizer, você percebe assim, o nível do pensamento, vamos taxar aqui de maneira geral assim, do ultraselecionismo. Então, o Mayr chegou ao ponto de quando essa questão dos genes homeóticos vieram à tona, estavam sendo, essa questão começou a ser posta, ele chega a escrever que não, ele acha que isso aí seria uma grande bobagem, que as vias de desenvolvimento seriam diferentes entre artrópodes e vertebrados, etc. E quando a gente vê, tudo isso é basicamente muito conservado. Então, no fundo, a gente herda muito dessas mudanças conceituais que aconteceram no final dos anos 60. Entendi. Então, assim, então, isso quer dizer que talvez a gente olhando de hoje, do conforto de hoje, a gente meio que subestima a importância da virada que ele deu. Porque para a gente falar, ele estava falando uma coisa óbvia. Óbvio agora. Naquela época, dizer que uma estona é conservada porque ela é importante era uma coisa meio surpreendente. Era surpreendente. Então, eu acho que essas novidades que apareceram nos anos 60, que, assim, é claro que o trabalho do Kimura... a gente sabe que, assim, hoje, o argumento que ele põe no trabalho da Nature dele de 68, a gente sabe que o argumento ele não é completamente correto, já que ele usou a forma como ele calcula o custo da seleção, que ele usa o argumento do Haldane e faz um cálculo. A gente hoje sabe que esse cálculo ele é deficiente, mas eu botaria, embora o Kimura seja realmente a grande figura por trás disso, eu sempre falo assim, tudo bem, leia o trabalho do Kimura, mas leia também o trabalho do King e do Jukes, porque para o biólogo, aquilo ali, talvez você consiga entender melhor a mudança conceitual que estava acontecendo no final dos anos 60, quando você lê aquilo, porque a lógica era que, olha, se eu tenho regiões do genoma que têm uma importância que estão sob seleção forte, ali eu deveria encontrar mais variação. Por quê? Porque, mas a seleção negativa não é... Não, tudo bem, tem a seleção negativa. Entretanto, existe uma parcela considerável de mudanças evolutivas, de novas mutações que são adaptativas. Então, para esses grandes baluartes da síntese evolutiva, e principalmente o Mayr e o Simpson, eles tinham uma noção de que regiões muito funcionais deveriam ser regiões onde a gente encontraria muita variação entre espécies. E, na prática, isso não foi observado. Legal. Então, assim, você está chamando a atenção, respondendo aquela minha pergunta bem afirmativamente, dizendo que era uma novidade essa visão, apesar de a gente hoje em dia achar que é quase óbvio que uma estona vai ser lenta em relação ao fibrinopeptídeo. E eu quero, então, pegar um gancho na outra questão que eu tinha em mente, que é o seguinte: eu dando aula de teoria neutra, já conversei com colegas que trabalham com adaptação, com evolução morfológica, que tem um caráter adaptativo importante, e eles falam assim, tudo bom, você ensina teoria neutra, mas a teoria neutra é meio desinteressante, porque ela explica uma mudança não adaptativa e é muito mais legal, muito mais interessante a gente entender por que os organismos
sofreram mudanças que tornam eles bem encaixados para a função do ambiente. A adaptação é um processo mais interessante de se estudar do que evolução aleatória. Essa crítica esteve presente, essa meio que desvalorização. Teoria neutra explica alguma coisa, mas explica uma coisa desinteressante. Eu acho que uma parcela dos biólogos, eles carregam essa noção de que processos estocásticos eles não são tão relevantes quanto processos que teriam claramente uma ação de seleção, principalmente seleção positiva, que é... Eu particularmente acho que em biologia evolutiva a gente tem uma obsessão por adaptação. Então, a adaptação a nossa obsessão é tão grande que a gente, basicamente, direciona todo o argumento para o processo de adaptação. Eu acho que, ao fazer isso, eu acho que existe um problema, que um dos problemas certamente foi abordado pelo Kimura, é a questão de você, antes de fazer o seu direcionamento para a questão da adaptação e da seleção positiva, etc., tenha um background, tenha pelo menos um corpo teórico estocástico para você mostrar quando que aquilo vira a exceção, não vira a via principal. A via principal é descrever o processo estocástico e, eventualmente, existe algo que sai da via principal, que aí você vai lá e estuda o processo adaptativo. Então, tem essa questão clara de estabelecer uma hipótese nula e etc., que isso aí, eu acho que, não creio que... Existem algumas vozes aí contrárias, mas eu acho que a maioria dos biólogos entendem que é razoável a gente ter pelo menos uma hipótese nula acerca da diversidade genética. Isso a teoria neutra fornece. Agora, outra coisa importante é que a minha impressão, e isso é uma coisa é bem particular, eu acho que o biólogo evolutivo, quando ele direciona todo o argumento da biologia evolutiva para o processo adaptativo, ele perde um pouco das possibilidades de interação das ciências biológicas com ciências físicas. Então, eu lembro aqui, um autor que eu gosto muito de mencionar é o Stuart Kauffman. E você fala assim, se você direcionar, né, o argumento dele é o seguinte, existe na natureza diversos processos que geram ordem, eles geram ordem através de vias onde você não precisa adotar, eles apenas geram ordem por causa de conclusões óbvias de limitações físicas, como, por exemplo, o floco de neve, os gases na superfície de Júpiter, onde você tem lá aquela estrutura lá formada. Então, assim, isso acontece na natureza. Então, quando o biólogo ele fecha as possibilidades de qualquer tipo de processo que seja formador de ordem para explicar a ordem, eu acho que ele cria uma impossibilidade de conversa das ciências biológicas com as ciências físicas, principalmente, que também estão se debruçando sobre esse problema. Afinal de contas, a questão de explicar a ordem, ela é central em ciência natural. Afinal de contas, se a gente tivesse só caos, a gente vai explicar o quê? Então assim, o discurso explanatório ele é muito motivado pela visualização de ordem. Os físicos enxergam isso, só que os físicos não têm a seleção natural. Eles têm, por isso eles usaram, durante o desenvolvimento da física, todo um desenvolvimento teórico para explicar a origem da ordem. Em biologia evolutiva, a gente tem, depois da Revolução Darwiniana, a gente tem a seleção natural. Então, quase que a seleção natural ela assumiu todo o componente de ordenação da natureza em biologia. E isso criou um problema. Criou um problema porque, em física, não existe algo semelhante. Então, cria-se, ao fazer isso, um isolamento dessas duas disciplinas, que eu acho que é desnecessário. Eu acho que a gente poderia ser um pouco mais flexível em acomodar outros processos naturais, físico-químicos, geradores de ordem também. Legal, é um paralelo que eu não tinha pensado. Você falou do Stuart Kauffman, eu vou passar para os alunos uns links para eles pegarem mais informação. O outro autor que eu conheço que vai nessa linha é o Brian Goodwin, que também traz esse pensamento físico, e realmente, assim, para dar um pouco de contexto para os alunos, é uma tradição que eu acho que eles chamavam de estruturalismo, né, na biologia. Exato. E eu acho que a ideia é que você pode explicar a forma não como consequência da seleção natural, mas
o resultado de restrições de processos físicos, de leis da física mesmo, sobre interações entre moléculas, sobre limites, sobre construção de formas complexas, e não é à toa que esses caras, eles tomaram muita paulada da comunidade biológica tradicional. O pessoal não gostou dessa ênfase não baseada em seleção natural para explicar a forma. Eu brinco que a gente fez um pacto com Darwin que nem mesmo Darwin eu acho que faria. Então, a gente apertou a mão do darwinismo do século XIX de uma forma muito rígida. E eu acho que desnecessário. E você tem toda a razão, assim, essas vozes, elas acabam sendo vozes que fazem parte, vamos dizer assim, um fringe science. Eles estão ali naquela, tentando explorar os limites das ciências biológicas, mas quando a gente pensa, no fundo, eles não estão explorando limites, eles estão querendo explorar conexões com outras ciências naturais e tentando chamar a atenção de que, olha, vocês biólogos, vocês sempre explicam ordem por seleção natural. Lembrem-se que existem outros processos físico-químicos geradores de ordem também. Caso contrário, a gente não tem só os seres vivos, são os seres ordenados, enquanto que possuem ordem, enquanto que todo o resto da natureza é desordenado, é um caos completo. Não, não é bem assim. Intermediária entre essa coisa fringe, meio radical, e porque a teoria neutra está, de certa forma, mais perto do darwinismo tradicional, selecionista, porque ela fala a linguagem da genética de populações. Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Eu acho que aí a importância, além de ter essa importância conceitual, a importância de conseguir entrar nessa estrutura tão rígida que foi estabelecida em biologia evolutiva. Então, de certa forma, Kimura e outros teóricos e outros experimentalistas também conseguiram deixar esse cerne rígido, usando as palavras do Stephen Jay Gould, né, esse cerne rígido da biologia evolutiva, tentar deixar ele um pouco mais poroso para afrouxar um pouco, né, flexibilizar um pouco o discurso de explicação da ordem, que eu acho que, em última análise, todo cientista natural está interessado em explicar a ordem. Ninguém quer explicar a desordem, a princípio, né? Legal, Carlos. Eu acho que o que eu vou fazer agora é propor uma pausa e a gente faz uma transição para outros assuntos. Eu acho que o que a gente tratou agora é um pouco desse contexto histórico da teoria neutra e a gente pode agora fazer uma transição para os temas mais técnicos sobre a teoria neutra em si.